Olá pessoal, boa noite, família querida, canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Muitas pessoas têm enviado dúvidas e algumas já foram respondidas pelos arturianos, agora é a vez dos andromedanos. Tem uma dúvida aqui: se as almas podem ser removidas dos humanos em cerca de 4 segundos, então qual é a verdadeira natureza da alma, do espírito? E eles responderam dessa forma: somos observadores, somos uma consciência. Não somos objetos e não temos solidez, somos ilimitados. O mundo dos objetos e da solidez é uma maneira de tornar conveniente nossa passagem por nossas densidades. É apenas uma descrição que foi criada para nos ajudar. Esquecemos que a descrição é apenas uma descrição e assim aprendemos a não aprisionar a totalidade de nós mesmos em um círculo vicioso de fisicalidade do qual poucos raramente emergem na vida. A outra pergunta foi: existe alguma inteligência cósmica que monitore e mantenha o equilíbrio no universo? Ou estamos destinados a ser controlados pelo cara maior com tecnologia maior e melhor? A resposta foi: a inteligência cósmica da qual esta pessoa está falando é de fato o próprio universo, que é autorreflexivo por natureza, autoequilibrado, homeostático e consciente de si mesmo. A segunda parte da questão é, infelizmente, da perspectiva darwiniana, na medida em que pressupõe uma situação permanente, preocupada com a tecnologia, quando, na verdade, a tecnologia é sempre suplantada pela própria consciência. Durante os estágios iniciais de desenvolvimento, o controle pela tecnologia só é possível se permitirmos que isso aconteça. A própria tecnologia é um cenário material limitado e a aplicação da criação manifestada que efetivamente substitui a aplicação eficiente da consciência. O cérebro não cria a consciência, mas é a consciência que cria a aparência do cérebro, matéria, espaço, tempo, pois todas as coisas estão sendo interpretadas como uma realidade física. Continuando aqui as perguntas, em termos de tudo que está acontecendo agora, todos os cenários, possibilidades, probabilidades, potenciais, o que está acontecendo no sistema solar, a situação planetária do jeito que está, qual é o sentimento intuitivo sobre a progressão dos próximos eventos? Teremos dezenas de cenários nesse ponto? O resultado final, a resposta, é que todos no planeta estarão reavaliando a ideia da autossuficiência. Em breve é que haverá graves problemas nos países. Esses problemas serão deliberadamente instigados dentro dos governos para produzir instabilidade, para encorajar a população a abrir mão da liberdade de controle? Resposta: com certeza, porque a ideia de problemas de todos os tipos irá mascarar todas as outras transgressões e erros, basicamente. Você pode culpar outra pessoa ou apenas criar um cenário que desvie a atenção de todos do que realmente está acontecendo nos bastidores. E os regressivos são muito bons nisso. Também vejo uma correção muito severa no mercado de ações. A outra pergunta foi, em termos de perceber como esses grupos agem dentro dos governos por tantos anos, como seria? As pessoas vão perceber que realmente colocaram a sua fé no lugar errado por um longo tempo. Como sair disso e consertar isso? Você sabe, quando você adiciona isso aos paradigmas dos extraterrestres,
e a verdade sobre a maioria das religiões do mundo serem sistemas dogmáticos, arcaicos, criados apenas para um sacerdócio, é um alerta. Tem uma pergunta interessante aqui. Se reter o amor leva uma raça à regressão e à involução devido à ausência de emoção expressa, então por que os alfa-draconianos têm bilhões de anos e ainda não foram extintos? Em segundo lugar, qual é a expectativa média da vida de um Draco? A média de vida dos draconianos se estende de 1.800 a 4.100 anos. Aqueles que vivem até 4.100 anos são da linhagem real, os Siacars alados, porque a genética foi mantida totalmente intacta. Agora, no que diz respeito a serem regressivos, são, mas o interessante é que eles não são regressivos em relação ao seu próprio povo. São bélicos, mas apenas contra outras espécies. Então, o que você tem é que essa espécie de seres é muito regressiva em relação a outras espécies além da sua. Seria como um imperialismo. Todos os reptoides agem de forma independente. Agora, ninguém fala pelos draconianos. Ninguém. Eles impactaram a civilização aqui porque vieram nessa direção. Agora, eles podem tentar fazer a mesma coisa em outro setor da nossa galáxia. Há, na nossa galáxia, mais ou menos 21 outros sistemas solares, com planetas similares à Terra. Eles são desonestos e eles não voam. Então, eles estariam em contato com outros grupos que estão aqui e alguns deles se refugiaram dentro da Terra e provavelmente tiveram a chance de sair. Mas quando eles tiveram essa oportunidade de sair voluntariamente, não saíram. Então, tentaram ser agressivos e a chance de sair pacificamente acabou. Outra pergunta aqui é referente à música que a Cássia Eller canta. Quando o segundo sol chegar, vai realinhar a órbita dos planetas. Temos um segundo sol menor atrás do nosso sol principal, que normalmente vemos? A resposta foi: o segundo sol é mais denso, pesado e não tão oco quanto o sol que vemos. Mas não foi esclarecido se realmente está atrás do nosso sol principal. Mais uma pergunta. Qual a previsão para 2023? Será um ano agitado. A hierarquia neste planeta é controlada por grupos reptoides e o que eles puderem fazer para aumentar as tensões direcionadas a determinadas áreas e controlá-las para tornar mais fácil as coisas, eles farão. Se alguém quiser conquistar uma espécie, uma civilização, ou quiser provar para outras espécies que não vale a pena se preocupar com os humanos, causaria muita agitação no pote, vamos dizer assim, ao máximo, e faria com que os humanos guerreassem contra si mesmos. E esse é um preconceito muito grande de uma perspectiva extraterrestre. Temos pedido tanto ajuda, porque os seres benevolentes já não fizeram alguma coisa? A resposta foi: não vejo o suficiente
de quem está se unindo para fazer a diferença. E o ponto de funcionamento neurológico comum do cérebro humano, na população em geral, é disfuncional. Então, em um consenso comum, não é possível ajudar um grande número de pessoas neste momento sem uma direção de intenção espiritual, permitindo que essa assistência se manifeste. Agora, o cérebro humano é muito confuso. Então a pessoa insiste e diz assim, se os seres benevolentes sabem disso, como eles não podem fazer isso com toda a população humana? Se pedirmos ajuda, a ajuda vir. Então a resposta foi: eu não sei se a humanidade sabe o que pode pedir. Não estou defendendo os benevolentes, estou explorando a lógica da situação. A possibilidade de que em algum lugar eles sabem de tudo isso e a única opção que resta é, de fato, se eles quiserem uma intervenção direta, a população manipulada ainda não pode pedir essa assistência de forma coletiva. Mas eles não vão vir direto e nos dizer quem são. Eles precisam que pelo menos alguns de nós assumamos essa responsabilidade de pedir. Entendem o que estou dizendo? Se você estivesse com problemas e soubesse que eu viria ajudar, não importa o que acontecesse, você mudaria algum comportamento em você? A maioria das pessoas neste planeta não. Quantas pessoas sabem de coisas erradas, estão envolvidas em coisas erradas e simplesmente sentam e não fazem nada? O que os seres benevolentes querem ver e perceber é pelo menos um esforço da nossa parte de formar alguma intenção no sentido de solicitar ajuda, mas através também de ações pessoais. Porque eles estão prestando assistência de qualquer maneira. Pedir ajuda não é algo como ficar no quintal olhando para cima e falando, por favor, nos ajudem. Existe um ditado que diz, quando você reza, você fala com Deus, mas quando Deus responde, você é considerado esquizofrênico. Foi uma comediante americana que disse isso. Então a questão seria, você gostaria de ver algum tipo de demonstração mínima de intenção? Como essa intenção seria assegurada, considerando o que temos em jogo aqui no planeta? Os humanos sabem realmente o que está em jogo, pedindo pressa na libertação? A pessoa disse, eu estava criticando um pouco o cristianismo e muitas pessoas na Terra estão esperando apenas serem arrebatadas. E os seres benevolentes, eles não entendem o que é isso, o que significa o arrebatamento. E eles também não têm conhecimento de onde seria o paraíso. Quando um ser benevolente foi questionado, ele respondeu que isso é extremamente disfuncional. E se a gente parar para analisar, realmente disfuncional, porque se você está desperto, se você está conectado com a fonte criadora, se expandindo conscientemente e está deixando as velhas crenças para trás, como você pode esperar uma extração propagada pela religião, se a religião é um dos tripés do sistema? Ainda tem uma pergunta interessante aqui, né? Por que a liberação do planeta tem demorado tanto?
a resposta, talvez eles estejam aguardando que a humanidade chegue a uma autoconsciência o mais rápido possível por conta própria. Talvez não necessariamente o despertar, mas a autoconsciência de que agir do jeito que os humanos agem não pode mais continuar. O tipo de preconceito, o tipo de atitudes, os padrões de pensamento. Então vem outra pergunta. Em termos das mais altas probabilidades, que tipos de eventos de transformação planetária são mais prováveis de ocorrer considerando os eventos e as tendências atuais? Talvez a primeira coisa que aconteça em breve seja o reconhecimento de vida fora do nosso planeta no sistema solar. Mas esse reconhecimento de vida não é anunciar na mídia o encontro de uma bactéria. Bactérias foram encontradas no planeta tal. É uma percepção diferente. Existe vida humanoide fora do nosso planeta. Haverá a ideia de que algo mais vai acontecer além desse tipo de anúncio feito pela mídia convencional. A segunda coisa serão os avistamentos. Aumentarão. É a prova de que dimensões existem, porque os avistamentos, sendo de naves dos benevolentes ou não, provam que eles podem entrar e sair da nossa dimensão à vontade. E também nós teremos a prova de que a vida após a morte continua. A consciência não deixa de existir. Depois nós teremos também a introdução da energia livre no planeta, até certo ponto. Eles serão forçados a permitir isso até certo ponto para mover as coisas. E por quê? Porque estão preocupados com o meio ambiente? Não. Porque ainda precisam de nós como consumidores. Eles têm um plano de longo prazo. E o plano antigo era colonizar a Lua. Uma ressalva do canal: a Lua não é colonizada, ela tem bases no lado escuro e bases no lado claro também, camufladas. E o plano deles também era começar uma nova sociedade, civilização em Marte. Ressalva do canal: há bases em Marte. E este foi um plano dado à humanidade aos que estavam dominando o mundo na segunda GG. Então, com base nessas informações, pleiadianos, renegados, desonestos, ajudaram nessas situações, gastaram muito tempo, gastaram muita energia elaborando esse plano. E quando o programa Apollo estava em andamento e o cientista alemão von Braun e o resto dos ex-cientistas estavam envolvidos nessas pesquisas, foram absorvidos pelo projeto Paperclip. E um dos grandes sonhos do von Braun era chegar em Marte. Na época do programa Apollo, por que pararam com o programa Apollo? Porque quando eles foram para lá e descobriram o que havia, o programa público foi encerrado. Agora vão retomar o programa Artemis com o foguete chamado Orion. Enquanto
A população humana foi persuadida a pensar que esses programas teriam terminado, os programas secretos de exploração continuaram em aliança com grupos alienígenas. Eles construíram estruturas complexas na Lua, em Marte. O programa continuou. Alguns não deram certo, porque houve problema com o grupo Orion e destruiu algumas bases que tinham sido construídas sem consentimento. Mas, ao que parece, um novo acordo aí foi feito e as viagens colonizadoras já estão em andamento. E a mensagem final dos seres benevolentes foi a seguinte: houve homens em seu planeta que pediram novos domínios de pensamento que nunca existiram. Eles inventaram e não fantasiaram sobre isso. Eles não fingiram. Eles literalmente criaram um novo contexto para o que vocês agora chamam de física. Sua humanidade é forte com esse tipo de exemplo. Nenhum ser, no entanto, faz a distinção de que é isso que eles são. Vamos dar um exemplo de direitos humanos. Não faz muito tempo, não havia esse conceito no planeta Terra, não existia. Os terráqueos não tinham direito nenhum. Apenas reis, sacerdotes, a nobreza tinha direitos. Mas a maioria de vocês não tinha nenhum direito. Então, vocês se uniram e criaram os direitos humanos. E isso foi comunicado à população. E essa comunicação deu poder à Organização de Direitos Humanos, porque havia uma intenção. Então ela apenas não representa e invoca, mas também traz à existência os direitos humanos. Isso é o que a sua espécie precisa fazer para se reconhecer claramente e transformar a qualidade das suas vidas na Terra por hora. Mas, ao que parece, a intenção pura já foi vítima de infiltração. Esse é um conteúdo extra, informal, que nós resolvemos fazer e repassar para vocês. Continuem conosco se desejarem. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria, muito discernimento e principalmente muita da verdadeira luz.